Quando a gente fala sobre Scrum nas redes profissionais agora, eu tenho percebido uma tendência de uns meses para cá da galera questionando muito o Scrum. De tipo, pô, mas Scrum é antiquado, já está superado, né? E mesmo nesse universo dos próprios agilistas ali, né? E com muita polêmica também. Por isso eu falei, pô, vou levar lá no podcast pra gente causar uma polêmica lá. Na opinião de vocês, da onde vem essa mudança de visão agora? Será que é porque, e aí volta no seu depende, né, Mauro? Será que é porque nessa bolha da agilidade a galera já está meio que adaptada, já faz meio que parte do dia a dia, o by the book talvez já não faça mais sentido para essa galera, mas para alguém que está um passo atrás ainda faça? Será que essa bolha da TI atual e dos produteiros atuais, os agilistas, já estão precisando dar um passo à frente e o Scrum já realmente virou jornal velho? Qual que é a opinião de vocês? Pensando no mercado, nesse mundo. Por que a gente está vendo esse movimento agora daquilo que era maravilhoso, agora está começando a ser questionado? Vamos lá, eu vou tentar separar de duas formas. Uma na visão profissional Scrum Master, que é algo que eu vivi durante muito tempo. E se hoje eu consigo rodar time de produto digital e tal, é por conta muito dessa escola, né? Então, eu acho que hoje ele existe ainda o papel de Scrum Master, mas para mim é algo que está em extinção e vai acabar. Não por falta de pessoas, mas por falta de necessidade de mercado. Voltando lá para o ponto inicial, eu acho que o nível de conhecimento de profissionais cada vez mais com a metodologia Scrum, ela está mais no DNA dos times. Então, se você for olhar, o Scrum ele funcionava como um armador ali do basquete. Era o cara que fazia o time funcionar, era o cara que dava cadência e tal. Hoje em dia, se você pega, por exemplo, um tech lead, se você pega, por exemplo, um PM, um PO, um cara já parrudo, esse papel do Scrum de ficar empurrando, de ficar, galera, vamos, ficar puxando, empurrando, ele não precisa mais. Essas próprias pessoas de produto, pô, cara, eu conheço times, né, na atual empresa que eu estou e na empresa que eu passei, tinham QAs que eram pessoas totalmente protagonistas. Então, assim, as pessoas entenderam, de fato, o que são times autogerenciáveis. Então, elas são donas daquilo. Aquele dev, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe que aquele incremento que ele vai entregar vai gerar X de resultado para a empresa. Vai melhorar a experiência do usuário dele, X pontos na experiência, na usabilidade. Pô, eu estava conversando com ele aqui sobre o Uber, antes de vir para cá. Sobre a experiência individual e corporativa. Cara, é um botão que você empurra para o lado. É uma experiência fantástica. Então, assim, imagina o sentimento de pertencer que aquele dev teve durante aquele desenvolvimento de feature. Então, nesse cenário de times já autogerenciáveis que performam sozinho, eu já não vejo mais espaço para o indivíduo Scrum Master. Tá? Eu acho que é isso. Quando eu falo de método, cara, para mim o método funciona muito bem. Funciona bem sem o papel do Scrum Master. Mas quando a gente olha para o time, e aí quando a gente vai abrindo essa cebola, que aí um time conecta com outro, a gente entra em escalas e tal, a gente fala de safe, a gente fala de algumas disciplinas, que aí o Scrum, a metodologia, ela tem o seu papel dentro daquele pequeno ecossistema. E para mim funciona. Hoje, eu vejo os times rodando muito bem por conta desse método. E eu não conheço, posso estar enganado, mas eu, Mauro, individualmente, eu não conheço um método que tenha uma capacidade de gerar incremento como o Scrum. Quando eu estou falando de projeto, de entrega, se a gente estiver falando de outros tipos de incremento, por exemplo, eu tenho um time que faz sustentação de algo. Pô, aí cabe um Kanban, né, o método Kanban e tal. Mas quando eu falo de gerar incremento, gerar valor para a funcionalidade, para o negócio, é Scrum.
ao meu ver, tá? Então eu faço essa distinção dos dois. Saiu do armário agora, vestiu a camisa mesmo, hein? Agora, gostei. Eu recebi um patrocínio no meio tempo. Ah. Recebi uma certificação de graça, é isso? Um voucher. Falar do Scrum, gostei. Agora o cara defendeu, hein? Defendeu. Cara, você perguntou por que agora, né? Acho que tem parte por conta dos limites. Tipo, a gente fala que Scrum sempre tem algumas dificuldades quando aumenta o tamanho da empresa, aumenta diminui a maturidade do time, etc. Tipo, por que agora? Porque tem muitas empresas, muitos times que já rodaram vários ciclos, vários anos assim com Scrum e tipo falam as mesmas coisas nas retro de fim de sprint, enfim. Então, tipo, eu acho que é por isso que você tem todos esses derivados que a gente falou, Scrum of Scrums, Safe, etc. Acho que tem essa questão, tipo, de vivência, experiência, pessoas falando, cara, eu uso o Scrum, rodei Scrum por muito tempo, mas a gente se esbarra ali, aqui, tipo, tem limite. Agora a gente funcionava bem quando a gente tinha 5 times, agora a gente tem 20 times, 20 squads rodando, tipo, não tá funcionando, sei lá. Acho que é por isso. Tipo, aquelas empresas que não tinham essa maturidade, como a gente... O LinkedIn representa justamente isso. Tipo, antes você só tinha a galera de startup, etc. Tipo, falamos de Scrum que nasceu quase 20 anos ali. Então você tem umas empresas que já rodaram bastante, que já experimentaram outras coisas. Falei do ShapeUp, por exemplo, mas é isso. Um Basecamp rodava o Scrum. Aí tipo, não funciona. A gente quer fazer entregas de impacto mesmo. Tipo, porque não adianta você fazer 20 sprints para entregar um produto, enfim. Tipo, e o que você entrega de valor mesmo em 2 semanas? O que você consegue quando você está no momento inicial de um produto, de uma feature, cara, em 2 semanas, sim, você consegue desenvolver um MVP, alguma coisinha, mas tipo, aí você vai criando um monstrinho, até quando você vai criar débitos técnicos, eu vou dizer, porque esse é também um outro problema do Scrum. Que, cara, não para nunca, sprint atrás de sprint. Tipo, de novo, aí você defender o Scrum, eu vou defender o ShapeUp, por exemplo. Mas... Rinha de metodologia. Mas no ShapeUp, por exemplo, eles falam que, primeiro, eles consideram as 6 semanas que eles usam, são sprint, eles não chamam de sprint, mas ciclos de 6 semanas, porque funciona para eles, mas para você poderia ser 4. Eles deixam isso muito claro, tipo, poderia ser 8, depende do seu apetite. E eu acho que essa flexibilidade, a gente falou da galera que segue by the book e tal, eu acho que esse também é um ponto, outro limite. Cara, tem esse quadro de tempo que não é flexível nem nada, aí tem isso. E no ShapeUp, entre cada ciclo, você tem um cooldown, é um momento de vamos parar, a gente não toca nenhum projeto, nenhuma nova feature, nada, limpeza da casa. Vamos retirar os corpos que ficaram pelo caminho. Exatamente, a gente tira os corpos, tira os esqueletos do armário também. Isso, vamos limpar o sangue que ficou pelo chão. Exatamente, né? São 2 semanas que você... resolve débitos técnicos, tipo, foco nisso, em mais nada, você não lança nada, mas você só, é o time de desenvolvimento, aí o time de produto faz outras coisas também, mas acho que é esse tipo de coisa, sabe? Pô, você vê burnout, tipo, galera em casa também, tipo, saúde mental, cara, no Scrum, esses sprint atrás de sprint, mentalmente exaustivo. Então, acho que é isso. Tipo, a galera rodando em Scrum por um tempo, cada vez mais pessoas. Tem 66% das empresas que rodam Scrum hoje, então, tipo, de tecnologia, enfim. Mas, cara, por isso que você escuta cada vez mais pessoas falando, cara, Scrum é legal, mas tem limites. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
de por que a gente escuta tanto falar de, cara, será que acabou o Scrum? O que foi que você está... Não, que você falando disso, só um parênteses, me veio o símbolo de toda apostila que você pega de Scrum, que são os ciclos das sprints, aí ele chega uma hora no final e ele vai pro infinito. Exatamente o que ele tá falando, exatamente isso que ele tá falando. Cara, isso não dá, porque justamente aí depois, ao longo desse caminho, para conseguir entregar dentro do prazo, você acumula os débitos técnicos, aí depois você aumenta a complexidade da próxima sprint, mas não dá para fazer isso porque a gente tem esse débito uma hora técnico. Que a sua entrega não é possibilitada por o corpo que ficou lá atrás, né? Exatamente. Então, é esse tipo de coisas em que eu acho que o Scrum hoje não levava em consideração porque era uma inspiração, tipo, uma ideia, um framework de trabalho. Mas, enfim, acho que o momento é isso. Cada vez mais pessoas usando uma metodologia que tem limite, expondo os limites. Ainda mais nesse período de pandemia, onde que muitas pessoas foram pro digital, então pro remoto, então tipo, também esses ritos, etc, tipo, precisava de uma estrutura, umas empresas, eu estava vendo, tipo, pré-pandemia, pós-pandemia, a quantidade de empresas que adotou o Scrum como metodologia de trabalho, e não somente em desenvolvimento, mas tipo, até para tarefas dentro de casa, na família, mas aí o Scrum como estilo de vida. Em casa só não rolou que a Ana não deixou. É o que eu imagino. Chega na casa do Mauro, a primeira coisa que você vê na sala é um quadro. O quarto do meu filho tem um quadro, Kanban. Sacanagem. Atividades da semana. Mas contando lead time, senão não tem mesada. Não, mas é interessante o que ele está falando. E muita empresa, muitos processos na pandemia migraram para isso e não existia fundamento algum. Às vezes era justificar o motivo das pessoas estar em casa. Por exemplo, na empresa que eu estava quando fez a virada, eu lembro que o diretor de tecnologia, ele veio para uma live e ele falou, estamos acompanhando os times aumentarem 40% a entrega durante o período de pandemia, nos 3 primeiros meses. 40%. Por impacto de adotar o método por estar remoto, é isso? Por estar remoto. O método já existia. Tá. As pessoas estavam remotas. Olha que absurdo. Porque, cara, vamos ser racional, né? Pensa, vamos nos teleportar. Para quando o mundo era normal. Quando o mundo era normal. Cara, pelo menos, assim, uma pessoa que mora numa região X, com o metrô na porta da casa dela, e trabalha do outro lado da cidade na porta de um metrô, que era a minha realidade. É um caminho feliz, é um caminho bom. Tá na crista da onda. Tava bonito. Bonito. Privilegiado. Ao mínimo, minimamente, eu perdia 10 horas da minha vida no transporte por semana. Por semana. No mês, eram mais de 40 horas. É mais que um dia de trabalho por semana. Cara, quando veio a pandemia, meu expediente começava às 9. Eu acordava 8h15, escovava os dentes, tomava um café, 8h30, 8h40, dava um tapa e meio, olhava algumas coisas, 9 horas estava trabalhando. Ia trabalhar leve, descansado. No conforto da minha casa. Descansado. Cara, cabeça fresca. Cabeça fresca, tudo bem, o mundo desabando, eu não sabia o que ia ser, sem ver minha mãe. Até quando possível, né? Mas eu tirei um monte de ofensores que tinham no dia a dia. Das pessoas. Naturalmente as pessoas passaram a produzir mais. Algumas pessoas, algumas empresas, alguns departamentos, eu não presenciei isso onde eu estava. Fizeram o que ele está falando aqui. Vamos pegar o financeiro aqui, que sempre rodou no... Normal. Não sei nem como é que chamam. Como é que chamam? Waterfall do financeiro. Waterfall do financeiro. Sei lá como é que chama. O cara chega, abre o SAP, olha o que ele precisa fazer de aprovação, isso. Lança, faz o fechamento do mês. Faz o fechamento. O cara entregava. Não, vamos mudar o método, porque isso... Cara... O cara bugou, né? O cara bugou. Assim... O cara sempre soube como fazer o trampo dele. Normal. Exatamente. Então, assim, é um ponto também que algumas coisas foram forçadas na pandemia, outras coisas foram boas,
Mas o ponto que ele traz, que começaram a colocar todos os departamentos da companhia. Aí você fala pro seu João, de 65 anos da contabilidade, fala, seu João, você vai parar em frente ao Miro hoje. Você vai falar. Só que você tem o time vamos box. co-criar, seu João, vamos co-criar o... Vamos fazer o refinamento. Isso, é né? isso aí. Na época que eu comecei, ainda podia falar grooming, né? Era grooming. Depois descobriram que era um termo pejorativo e tal. Imagina pro seu João falar assim, seu João, hoje você vai ter um grooming pra fazer. Isso, seu João. Ah, tá. E aquelas notas, quem lança no caixa? Pois é. Complicado. Loucura. Bom, viajei, desculpa. Não, mas é bom, a gente tá aqui pra isso.